Ao Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite para você que está aqui. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo agora. Nós nos reunimos para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fazemos isso há muitos anos, fazemos isso há mais de 2000 anos. Nós cristãos nos reunimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para adorá-lo, para aprender valores que são emanados da presença dele nas nossas vidas, da palavra dele, e viver esses valores, este propósito de Deus para o nosso tempo. Outros irmãos que vieram antes de nós viveram esses propósitos, e nós hoje queremos também viver esses propósitos, por isso nós nos reunimos. Houve uma época em que houve a promessa do Salvador, né? A promessa da vinda do Messias. Os profetas falaram a respeito da possibilidade de um dia o Messias vir. E eu queria que você abrisse comigo Isaías capítulo 9, e vamos ler o versículo 6 especificamente. Sobre ele nós refletiremos hoje, e este versículo vai falar justamente sobre esta promessa da vinda do Messias, a promessa do Salvador, né? Muitos não entenderam e não entendem, mas nós, igreja do povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, compreendemos o cumprimento dessa promessa, mas aqui neste contexto ainda não havia se concretizado. Né? O profeta Isaías vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, glória! Que bênção, que bênção. Não há como ministrarmos, adorarmos a Deus e sermos ministrados. Não há como lermos esse texto tendo uma experiência com Jesus e não nos emocionarmos, e não nos deixarmos tocar pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus toca nas nossas vidas porque quem compreende o cumprimento desta promessa, compreende de fato o sentido real do que nós chamamos de Natal. Porque hoje nós estamos um final de semana antes do próximo final de semana que antecede o Natal, e nós começamos a nossa reflexão hoje e vamos terminar domingo que vem, né? O Natal, ele não começa em Belém, né? Ele não começa em Belém. O Natal começa no coração de Deus. A história do nascimento de Jesus, meus irmãos, é a concretização de um plano que atravessa séculos e revela a fidelidade de Deus para com seu povo, a fidelidade de Deus para conosco, né? O texto de Isaías 9,6 é uma das profecias mais marcantes sobre a vinda de Jesus. Mais marcantes. Cerca de 700 anos antes disso acontecer, Isaías escreve esse texto, escreve esse capítulo, escreve essa carta. E ele aponta para uma esperança, para um cumprimento da profecia divina num tempo em que ele estava vivenciando uma escuridão muito grande. Essa escuridão que Isaías vivia reflete um pouco do que ele escreveu. Então eu queria te dar um pouco do contexto da profecia. Luz em meio às trevas. Isaías estava vivendo neste contexto quando ele escreve sobre a possibilidade da luz de Cristo vir até eles, vir até nós. Claro que isso se concretizou só 700 anos depois, mas quando ele escreve, o homem Isaías, ele está cercado por um período de crise. Era quando Israel enfrentava, meus irmãos, várias ameaças externas e uma escuridão espiritual muito grande. Havia divisão do reino, havia um declínio espiritual, o reino do sul e o reino do norte, né? Israel e Judá estavam divididos, havia um contexto de idolatria, de corrupção muito grande, injustiças predominavam, não havia justiça, né? Será que nós estamos falando de qual época, né?
Será que nós estamos falando de 2.700 anos antes de Cristo, antes de nós, ou estamos falando do nosso tempo hoje? Né? Havia a ameaça da Síria, o Império Assírio estava em expansão e Israel e Síria formaram uma aliança contra a Síria e atacaram Judá. Era um contexto também de guerra, né? O rei Acaz tomava decisões, né? Acaz pedia ajuda da Síria, tornando Judá uma espécie de vassalo. E isso trouxe tributos pesados, introduziu uma idolatria muito grande em Judá. Olha para você ver, parece até que nós estamos falando dos dias de hoje, né? Isaías estava alertando contra alianças políticas obscuras, chamando o povo a confiar em Deus. E ele profetiza um julgamento pela Síria e promete uma restauração futura na sua profecia, né? O capítulo 8, por exemplo, de Isaías, vai trazer a ideia de angústia e trevas pelo julgamento que Deus iria trazer sobre o povo. O capítulo 9, ele fala sobre a esperança de luz, libertação para Zebulon, para Naftalim, para as regiões sofridas pelas invasões assírias. E Isaías traz uma profecia poderosa, a profecia messiânica, né? Promessa de um rei ideal com títulos divinos. Olha para você ver, ele estava num contexto de trevas, ele estava num contexto complicado e ele, instrumentalizado por Deus, traz uma profecia em que o cumprimento dessa profecia se daria por um rei, né? E esse rei seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente lê no versículo 2 que o povo andava em trevas e viu uma grande luz sobre os que habitavam na terra da sombra, da morte. Resplandeceu essa luz, ou seja, essa luz prometida por Isaías, essa luz é nada mais, nada menos do que o que nós conhecemos hoje como Jesus Cristo, o Messias. Então, Hamashia, o Messias prometido. Então, nesse contexto, né, um libertador divino que traria esperança, traria restauração para o povo. Meus irmãos, para nós isso significa muito, porque naquela época, dentro daquele contexto, Isaías não viu acontecer. Isaías morreu sem ver a profecia cumprida. Aquele povo não viu, mas eles ansiavam por aquela libertação, ansiavam por aquela luz, ansiavam para que aquelas trevas que eles viviam pudessem ser iluminadas com a luz do Messias. E aí, eu e você, que vivemos 2000 e poucos anos depois do cumprimento desta profecia, olhando para trás e vendo que a história é cíclica, que a história se repete, e que nós também estamos envolvidos num contexto de corrupção estatal, juízes iníquos, inversão de valores, opressão governamental, político corrupto, cultura destruída, valores sendo jogados no lixo, zombaria em relação a Deus. O contexto parece que é praticamente o mesmo. E aqui, para nós, olhar para essa profecia significa que nos momentos mais sombrios das nossas vidas, e ainda que nós vivamos um contexto bem próximo ao que Isaías vivia, Deus prepara sempre a solução. Deus sempre envia a luz para dissipar as trevas, meus irmãos. Confie em Deus. Confie que Deus está no controle sempre. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando tudo parecer que não tem solução, lembre-se que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele cumpriu, Ele cumpre e Ele cumprirá. Nós podemos testemunhar isso. Nós vimos estas promessas sendo cumpridas. E hoje, vivemos, historicamente falando, num outro tempo que se repete em relação à iniquidade, mas que também anseia por uma promessa. Eu voltarei. Temos que, da mesma forma que Isaías e o povo de Deus daquela época, crer que a promessa
se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. A luz, ela é sempre enviada em meio às trevas. As trevas sociais que nós vivemos também carecem da luz de Cristo. Então, nós precisamos ansiar pela volta do Messias, ter uma firme expectativa de que haverá um dia em que as trevas serão completamente aniquiladas, em que o mal será completamente aniquilado, e nós cristãos provaremos, experimentaremos aquilo que não foi visto por olhos, né? Aquilo que não foi ouvido por ouvidos, aquilo que nunca penetrou no coração de nenhum ser humano, que é uma presença completa, intensa e poderosa do nosso Deus nas nossas vidas, porque estaremos com Ele. Mas enquanto esse momento não chega, enquanto essa profecia não se cumpre, a presença de Deus em nós nos conduz, nos impulsiona a ideia de que não podemos ser guiados pelas trevas. Isaías não se recusou a ser guiado pelas trevas. Isaías se recusou a viver guiado pelo contexto político. Se recusou. Ele se recusou a viver guiado pelos sistemas corruptos que o cercavam, judiciários. Ele se recusou a viver pelos... Não, ele não viveu por vista. Ele teve firme crença na promessa de que o Messias viria. E se ele morresse sem ver o Messias, ele entenderia que o Messias estaria por vir. Hebreus capítulo 11 vai nos trazer a ideia de que muitos morreram sem que as promessas fossem cumpridas. Mas morreram crendo nas promessas. Então você tem que crer nas promessas. E você tem que viver as promessas. Não dá para a gente viver baseado no que o mundo pensa. Não dá para a gente viver baseado na escuridão da nossa alma, dos nossos próprios problemas. Se você ficar olhando para dentro de você mesmo, você vai se alinhar perfeitamente com o que está acontecendo nesse mundo. Mas se você olhar para a cruz de Cristo, você terá esperança no seu coração, esperança de vitória, esperança de realmente suportar as dores do mundo e, com a ajuda de Cristo, ser mais que vencedor. Aqui era a fé de Isaías. Este contexto histórico, né? Este contexto em que a luz em meio às trevas nos ensina muita coisa mesmo. Muita. Isaías vivia no meio das trevas e buscou a luz. Nós vivemos em meio às trevas hoje, não há como negar isso. Não há como negar essa realidade. Vivemos no meio às trevas familiares, vivemos no meio às trevas culturais, trevas do nosso próprio coração enganoso, que às vezes nos conduz a fazer coisas que não são tão legais, mas Cristo prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vimos, irmãos, a profecia se cumprir lá atrás. Se Cristo prometeu que estaria com você, Ele vai estar, então creia, confie em Deus, Ele está no controle. Não se permita deixar levar pelos enganos deste mundo, muitos dos quais já penetraram no seu coração através da cultura, da sua estrutura de pensamento. Estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical. Hoje de manhã falamos sobre isso, como as coisas acabam entrando na nossa cabeça e a gente não percebe que a gente está indo no fluxo do mundo. A gente tem que manter a vigilância. Então mantenha a vigilância. Cristo tem um plano na sua vida, Ele cumprirá esse plano na sua vida. Cristo quer transformar a sua vida, Ele transformará a sua vida. Cristo quer usar você para transformar a vida de outras pessoas e ser luz em meio às trevas. Essa é a promessa dele para a sua vida. E Ele cumprirá, se você se dispor a estar dentro da vontade de Deus. Quando a gente olha para o texto que vai vir o Messias, vamos voltar um pouco lá atrás de novo. Olha as características do Messias que Isaías coloca, que são as características do Messias na perspectiva dele, mas que nós precisamos, que eu e você precisamos, o Salvador que nós precisamos. Isaías vai nos apresentar 4 títulos para o Messias. 4. Estes títulos desse rei revelam aspectos profundos da sua pessoa e da sua obra. Esses títulos demonstram que Jesus, que é o Messias prometido, possui atributos divinos e humanos que atendem plenamente às necessidades espirituais, morais e históricas da humanidade.
Ele é o Rei eterno que governa com sabedoria, poder, amor e paz, cumprindo as promessas de Deus feitas ao longo da história bíblica. E nós testemunhamos isso porque nós estamos no final da história já. Nós estamos no final da história. Nós não estamos no tempo de Isaías, nós não estamos no tempo dos apóstolos. Nós estamos num outro período em que a gente pode olhar para trás e ver tudo que foi escrito e cada coisa que foi cumprida. Então, cada título dado ao Messias reflete aspectos essenciais da obra redentora de Cristo e da relevância de Cristo no plano de Deus para a humanidade, para mim e para você. Maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Cristo é a sabedoria divina encarnada. Jesus não apenas dá conselhos, mas guia com perfeição e amor a vida daquele que se propõe a se submeter ao seu senhorio. Por que nós, às vezes, entramos em furadas? Por que nós, às vezes, permitimos que o nosso coração enganoso destrua-nos, nos autodestrua? Porque não nos submetemos ao maravilhoso conselheiro. Muitos de nós, e eu sou testemunha disso, porque tenho acesso à vida de muitas pessoas, à vida privada de muitas pessoas. Muitos de nós quebramos a cara por não nos submetermos ao maravilhoso conselheiro. O Salvador que nós precisamos, ele é maravilhoso conselheiro, meus irmãos. Toda vez que você vai no conselho do ímpio, e não vai no conselho de Cristo, e não vai na sabedoria de Cristo, você está fadado a colher um fruto muito amargo da sua vida. Se não hoje, amanhã. Mas você colherá. Cristo é o maravilhoso conselheiro. Jesus é a fonte de sabedoria divina, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Jesus guia a humanidade no caminho da salvação. O ensino de Jesus, meus irmãos, revolucionou o entendimento sobre todas as coisas. Tudo é antes e depois de Cristo. Não só o calendário. Não foi só o calendário que mudou. O conceito de amor mudou. A forma como se trata as mulheres mudou. A forma de relações humanas mudou. As estruturas de pensamento mudaram. Cristo e sua palavra, meus irmãos, moldaram civilizações, influenciaram valores éticos e morais, criaram o que você conhece como Ocidente. O conselho de Cristo continua aí. Ele continua sendo maravilhoso conselheiro. O diabo vai tentar destruir esta ideia. O diabo vai tentar atacar os pilares fundacionais do Ocidente. O diabo vai tentar destruir os valores morais e éticos. Mas o conselho de Cristo continua presente nas nossas vidas e continua sendo buscado como fundamento para a vida espiritual, social e moral de muita gente. O que você tem que fazer? Fazer o mesmo. Busque orientação em Jesus. Em vez de confiar em conselhos humanos falhos, em vez de confiar em conselho dos ímpios, busque o maravilhoso conselheiro. Cristo é o maravilhoso conselheiro. Quando Isaías menciona isso de forma inspirada, ele não fazia noção, ele não fazia ideia de que tudo que Jesus tocasse seria transformado. Ele não tinha esta ideia. Ele vivia uma opressão, ele traz a profecia, mas ele não tinha noção de que tudo que Jesus tocasse seria transformado. Tudo, meus irmãos. Se você parar para fazer um estudo mais criterioso a respeito da vida de Jesus, tudo que Jesus tocou foi transformado. O cego Bartimeu foi transformado. A mulher adúltera foi transformada. O pescador foi transformado. Todas as pessoas que Jesus tocava. A mulher com fluxo de sangue foi transformada. A cruz era o pior punição da época, porque é uma morte muito lenta, muito dolorosa. Você não morre crucificado rápido. Você morre de forma vagarosa, né? Uma morte de cruz não é uma morte... o sangue foi embora, morreu, acabou. Não é assim. Você fica ali. E sabe como é que você morre, meus irmãos? Você morre por asfixiamento. Você é asfixiado. Porque você começa a cair, seu pulmão começa a contrair, você já foi açoitado, você já está sofrendo, os bichos estão comendo a sua carne, porque começa a juntar mosca no sangue que está escorrendo, e você já está ali arregaçado, e aí você morre asfixiado.
devagar, sofrendo muito, porque era o pior tipo de morte da época, porque era para os piores crimes. Era um sinal de maldição. Jesus toca na cruz, a cruz vira um sinal de bênção. Tudo que Jesus toca é transformado. Se Jesus toca na sua vida, você é transformado. Maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Quando Isaías fala, ele fala, mas humanamente ele não tem a noção do que aconteceria se nós seguíssemos o conselho real de Cristo. Ele fala sobre essa propriedade da pessoa do Cristo ser um maravilhoso conselheiro, mas nós testemunhamos, ele não, nós testemunhamos todos aqueles que seguiram o conselho de Cristo, como que foram transformados poderosamente, toda a história que foi tocada pelos conselhos de Cristo, como que foi formatada de outro jeito. Maravilhoso conselheiro. Isaías vai dar um outro título: Deus forte. Né? Ou algumas versões vai falar Deus poderoso. A palavra hebraica aqui, ela dá uma ideia de poder, de força. Né? O Cristo, até então, né? Cristo não é nome, né? É a função do Cristo. O nome é Jesus. Mas o Cristo até então, que Isaías não fazia ideia que seria de Maria, que seria... faria parte da família, né? José, Maria. Ele não fazia ideia que chamaria Jesus. Mas o Cristo aqui, o Christos, né? Hamashia. Esse Cristo, seria o próprio Deus, com poder, onipotência. Poder para salvar, poder para transformar. Então aqui, quando Isaías fala sobre a divindade desse Cristo, né? Ele traz a ideia que é central no Evangelho. Cristo é o próprio Deus. A fé cristã entende que Ele é o Deus encarnado e que possui todo o poder e toda a autoridade. Então quando a gente vai em João, em Hebreus, quando a gente vai em Mateus, quando a gente vai ao apóstolo Paulo, a gente entende que essa força demonstrada ao vencer a morte e o pecado não é possível a qualquer outro ser humano que não o próprio Deus. E Cristo venceu a morte e venceu o inferno na cruz. Derrotou Satanás. Ele já está derrotado. Ele é Deus forte. Ele é todo poderoso. É isso que Isaías está tentando nos ensinar. Então, quando nós cristãos titubeamos, vacilamos, não nos comportamos como se estivéssemos de fato debaixo de suas asas protetoras, nós não estamos confiando no poder que emana da cruz vazia. Quando você age baseada nas fraquezas do seu coração, nas suas ansiedades e destemperos, nas suas expectativas frustradas, nos seus traumas emocionais, e não permite que a divindade de Jesus ocupe espaço no seu coração, na sua mente, você está comportando como se ele fosse um Deus fraco, como se ele fosse Azera, Baal, Afrodite, como se Cristo Jesus não tivesse poder para acalmar tempestades, inclusive as tempestades da sua vida. Deus forte é uma das características que eu e você, precisamos trazer a nossa realidade intelectual, a nossa compreensão. Jesus é poderoso. Ele pode fazer mais do que eu estou vendo. Eu estou vendo até aqui, mas Jesus está vendo lá na frente. Então eu preciso o quê? Seguir o seu conselho, seguir a sua direção. Por quê? Porque a sua força, o seu poder, controla todas as coisas. Controla coisas que fogem ao meu controle. Controla coisas que eu não tenho noção ainda de que vão acontecer. Ele sabe dos tempos, Ele sabe das situações da minha vida, da sua vida. Jesus, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então o reconhecimento de que Cristo, como Deus, pode influenciar o seu passado, o seu presente e também o seu futuro, se faz necessário se você é um cristão. Houveram controvérsias no passado. Alguns irmãos que não tinham clareza da pessoa de Cristo.
Algumas pessoas que queriam atacar o evangelho. E outros que eram fracos e pecaminosos e não queriam, de fato, confiar no poder de Cristo. Começaram a duvidar desse Deus forte. E duvidar que a expressão onipotente ou a expressão Deus forte pudesse ser atribuída a Cristo. Essa controvérsia, ela foi resolvida no chamado Concílio de Nicéia. Intelectualmente, homens resolveram esse problema, que era um problema que já estava sendo vivenciado no primeiro século, quando alguns agnósticos trouxeram a ideia de que Cristo não era Deus. E aí o apóstolo João se levanta e fala: vocês estão ficando tudo doido? Espera aí, deixa eu escrever. Tem Mateus, Marcos e Lucas que é suficiente, mas deixa eu escrever um texto aqui baseado no que eu vi, no que eu ouvi. E aí ele coloca clareza, o que nós conhecemos hoje como Evangelho de João. Então, meus irmãos, a crença de que Cristo é Deus forte, poderoso, consolidou a fé cristã, consolidou outros tipos de fés, de outras fés também. Não só a cristã, mas houve uma derivação da fé cristã. E aí, Cristo foi colocado no centro da estrutura religiosa como Deus. E o relacionamento pessoal com Cristo é um relacionamento pessoal com o próprio Deus. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso habita em você, através de Cristo Jesus. Essa é a realidade do cristianismo. Lembre-se, não há problema grande demais para o poder de Jesus. Não há situação que você tenha se envolvido profundo demais para que o poder de Cristo não alcance você e resgate você da lama. Não há situação impensavelmente complicada, embolada, sabe? Que Cristo não consiga desembolar. Não há mar bravio suficiente que Ele não consiga acalmar. Não existe nenhum opositor ao Evangelho, não existe um juiz iníquo, não existe um presidente da república ladrão, não existe uma estrutura corrupta que vá fazer frente ao Deus Todo-Poderoso. Então você precisa trazer isso para o seu coração e crer que as situações da sua vida, elas estão sendo vivenciadas com a crença nesse Deus forte. E que esse Deus forte está com você. Esse Deus forte transforma as realidades. Então, se está doendo, esse Deus forte está com você. Se está passando pelo vale da sombra da morte, o Deus forte está com você. Ele é todo poderoso para fazer todas as coisas. Não seja guiado pelos seus sentimentos de frustração e de traumas. Não seja. Não seja. Não seja. Essa semana, algumas semanas atrás, eu disse para um senhor, olha, nós jamais podemos ser guiados pelo trauma de outras pessoas. Não seja guiado pelo trauma da sua esposa. Seja guiado pela vontade de Deus. Infelizmente, não são todos os homens que entendem isso. Acabe não entendeu isso quando Jezabel tomou posse da estrutura cultural e intelectual das ações daquele rei e fez com que ele tomasse muitas decisões erradas. Muitos homens continuam fazendo a mesma coisa. Não estão olhando para esse Deus forte, não permitindo que esse Deus forte os guie. Os traumas internos, as fraquezas internas, a covardia interna, o medo, guiam a vida da pessoa. Você não pode ser assim. Você é um cristão? Jesus está com você. Você é um cristão? Ele é poderoso para desembolar qualquer situação. Ele é poderoso para aniquilar qualquer situação. Principalmente para te perdoar dos seus pecados e purificar de toda a injustiça. Ele é esse Deus poderoso. Essa é a realidade. Uma realidade que o profeta Isaías está dizendo assim: virá. E eu digo, já veio e voltará. Nós testemunhamos e experimentamos vidas transformadas, experimentamos realidades mudadas através do poder de Jesus. Pai da eternidade, Pai eterno, Ele cuida de nós, meus irmãos, com amor paternal, eterno, suprindo as nossas necessidades. Pai eterno, olha só. É um modelo de pai perfeito. E ele é eterno, atemporal. Ontem, hoje e eternamente, conforme o autor de Hebreus fala.
Ontem, hoje e eternamente. Ele concede vida eterna aos que creem nele. E ele se faz presente aqui e se fará presente na eternidade conosco. Essa é a nossa fé. É assim que nós vivemos. Então, este título de Pai eterno, de Pai da eternidade, este título afirma a soberania de Cristo sobre a história e sobre o tempo, assegurando que o propósito de Deus é eterno. Ele foi e continua sendo o fundamento de esperança para milhões de cristãos em períodos de perseguição e de tribulação. Quer seja no passado, quer seja hoje, nós não vivemos nesse contexto de tanta perseguição. Vivemos uma perseguiçãozinha água com açúcar, nutelada, né? Vivemos uma perseguição Nutella. É um emprego que talvez você não consiga, é uma situação de perseguição no seu trabalho, na sua escola, na sua família, né? Você não tem a sua esposa estuprada na sua frente só porque você é cristão. Você não tem o seu filho de 3 anos de idade sendo degolado só porque você é cristão. Você não. Hoje nós temos irmãos que vivem assim, em outros lugares, mas no Ocidente nós não temos. Mas imagine que você, no meio das perseguições que você vive, ou das ausências e carências que você vive, deixa de crer que o Pai da eternidade está com você. Você precisa, não é da presença de um homem humano, e talvez os homens humanos tenham te frustrado. Você precisa da presença do Pai da eternidade na sua vida. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Confie na providência de Deus. Confie na providência de Deus em cada aspecto da sua vida. Se eu olho para o Márcio aqui e entendo que o Márcio estaria disposto a morrer pelas bebezinhas dele, eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço do Márcio, que o Márcio estaria disposto a morrer pelas bebezinhas dele e dar tudo de melhor para elas. Imagina Deus. Pensa. O que Deus não está disposto, como Pai da eternidade, de todos os tempos da sua vida, a fazer por você, na medida em que você vai deixando Ele agir na sua vida e confiando. Confie na providência de Deus como Pai provedor, protetor, como Pai que guia todos os aspectos da nossa vida. Depois o profeta vai trazer um outro termo, príncipe da paz, né? O que é a paz, né? A paz, ela traz reconciliação, né? Ou seja, aqui está tendo uma guerra, né? Isso aqui é um sinal de briga em língua de sinais, ó, briga. Briga. Aqui, ó, briga. Aí ele vai trazer paz, ele vai trazer união, vai reconciliar. Então ele é o príncipe da reconciliação. Ele reconcilia o homem que entrou em briga contra Deus por causa do pecado. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Era o que Isaías estava tentando alertar o povo naquela época. O povo estava em trevas. O povo estava odiando Adonai. Odiando. Trazer contextos de idolatria. E o maravilhoso conselheiro seria também o Deus forte e poderoso, seria também o príncipe da paz. Ou seja, ele reconciliaria o homem com Deus, trazendo uma paz verdadeira que o mundo não pode oferecer. Jamais vai oferecer, nunca vai oferecer. Nunca. O mundo não vai te oferecer a paz que você está buscando. Não vai, sabe por quê? Porque entramos em guerra contra Deus lá no Éden. E o nosso coração, por mais que alcance realizações pessoais, por mais que a gente pendure diplomas nas nossas paredes, por mais que a gente consiga realizações materiais, por mais que a gente busque, alcançar sonhos. Então eu tenho aqui sonhos materiais, sonhos profissionais, sonhos disso. Você vai alcançá-los. Eu espero que você os alcance. Que Deus te abençoe e que você consiga alcançar todos os seus sonhos. Mas quando você alcançar um sonho, ele vai perder a graça. Você vai ter outro. É assim. É desse jeito. Troca de carro para você ver. Né, Ângelo? Ângelo estava num Paliozinho. Entrou no Renegade. Jeep. Mas agora o Renegade já não é tão, né, Ângelo? Agora já não tem... Vamos pensar, talvez, se fosse Minha mãe arruma um carro bem bacana aí de 500 conto. Não, do mesma marca sua, aquela outra, Commander. Se fosse uma Commander, hein? 7 lugares, hein? Eita!
Aí o Ângelo ia estar na Commander, em 7 lugares, motorzão. A bicha tem Alexa integrada. Você manda preparar seu banho. Você tá vindo para casa, você fala assim: Alexa, prepara o meu banho. E ela começa a funcionar sua banheira, aquecer sua água, ligar sua sauna de dentro do seu carro. Ô, Ângelo, já pensou? Aí vai ser. Aí o Ângelo vai lá e realiza e compra. A Renegade fala: a Renegade já perdeu a graça, que ele já alcançou. Agora a Commander não vai fazer tanta. Não vai ter tanto. Vai ser. É um saco sem fundo. É um saco sem. Você não entendeu? É um saco sem fundo, solteira. Se você acha que, sabe, eu vou casar, né? Ontem eu tava com as mulheres lá, que coisa divertida. Tinha umas 200 mulheres, meu Deus do céu. Meu pai amado, que delícia. Tava bom, não, eu gosto. Geralmente eu vou com as valorosas, todo final, é a tradição da nossa igreja. Todo final de ano o pastor vai e participa com as valorosas na confraternização delas. Só que dessa vez teve um gosto um pouco mais saboroso, porque tinha quase 200 mulheres no mesmo lugar lá, né? E imaginem, os irmãos imaginam como é que tá. Que delícia. E aí alguma delas começava a falar assim. Aí a gente começou a brincar e tudo. E aí uma delas falou assim: pai, estou preparada para o casamento. Sua filha tá pronta, pai. Casa. E você vai falar: pai, eu estava preparado, eu achava que eu estava preparado, mas agora é assim, a gente nunca está satisfeito, irmãos. Irmãos, a gente está sempre em guerra. Você vai estar sempre em guerra. As coisas vão melhorar, você vai alcançar, e você mesmo, na sua mente, vai piorar tudo de novo. Sabe? Aquela realização só tem graça até você alcançar. Você alcança, ela fica normal. Ela fica hábito. Por quê? Porque nosso coração é insaciável. E nosso coração só é insaciável porque nós entramos em guerra contra Deus. É preciso que o evangelho, que transformou as sociedades, marcada pela violência, que promoveu a princípios de reconciliação, promova em nosso coração o que o apóstolo Paulo chamou de contentamento. Quando você tem a presença do príncipe da paz, ele traz paz ao seu coração. Ele traz contentamento. Cultivando, nos faz cultivar a paz que ele pode produzir nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Então o apóstolo Paulo faz uma narrativa sobre a vida dele e explica todos os sofrimentos que ele passou, e fez isso, fez aquilo, coisa boa, coisa ruim, tal. E depois ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você, cristão, entenda que esta guerra que o seu coração trava contra a saciedade que Cristo pode promover em você, essa insatisfação e rebelião contra Deus, quando você está mal, você se rebela contra Deus. Quando você está bem, você se rebela contra Deus. O seu coração está programado por causa do pecado para se rebelar contra Deus. Porque quando a gente está mal, a gente quer culpar Deus porque a gente sabe... E aí quando a gente está bem, a gente não vive uma vida de gratidão, de adoração como deveríamos. E às vezes nos rebelamos com Deus porque queríamos mais. Essa constante. Jesus pode acalmar. Jesus pode pacificar. Se você se entregar a Jesus de verdade. Então, cultive a paz que vem de Cristo. Quando o profeta Isaías fala que ele é o príncipe da paz, é que ele pode trazer paz, apaziguamento entre você e o contentamento bíblico. Entre você e o Deus que você às vezes entra em guerra contra ele. Entre você e a sua eternidade. Faça compromissos com Cristo. Essa expectativa, ela é cumprida em Cristo. Essa expectativa do nosso coração. Quando Jesus nasceu, a profecia de Isaías lá, que gerou uma expectativa de 700 anos, ela é, cumprida. Mas Jesus não veio como um rei poderoso, terreno. Jesus veio como um bebê, nascido numa manjedoura, de uma forma que confunde e continuará confundindo os sábios e doutos da época, das diferentes épocas.
Deus, meus irmãos, frequentemente age de formas inesperadas para realizar sua vontade. A profecia de Isaías nos dá uma ideia e gera uma expectativa. Imagina só o que essas pessoas do ano 600 a.C., do ano 500 a.C., do ano 400, 300, 200 a.C., do ano 50 a.C., o que elas estavam esperando? Judas, por exemplo. Vamos olhar para a pessoa de Judas. Judas tinha uma expectativa nessa profecia. E a expectativa de Judas era essa. Um rei poderoso que viria com mão de ferro para libertar o povo. Politicamente. A política seria redentora. E Judas, como zelote, tinha a expectativa de que através de um rei forte, violento, poderoso, e Judas teve essa expectativa frustrada. Judas teve essa expectativa, porque Deus agiu de forma inesperada, confundindo os sábios deste mundo com coisas loucas. Assim Deus age, às vezes, na sua vida também. Às vezes acontecem coisas que você fica assim, não era para estar acontecendo dessa forma. E aí Deus vai lá e faz de uma forma que você fica realmente, sabe? Assim foi na história, né? Ele dará à luz a um filho e você dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho vai dizer isso. O propósito do nascimento de Jesus não era só histórico e não era só trazer essa transformação cultural que tinha expectativa aquele povo da época. Era trazer salvação para a humanidade. Era trazer salvação para mim e para você. Então, às vezes, como uma expectativa é frustrada, a sua também pode ser em Cristo. Talvez você esteja esperando que Cristo traga para você o presente de final de ano e Ele não traz. Não traz o presente de final de ano. Ele traz uma porta fechada. Ele traz um sonho não realizado. E você sempre vai ter escolhas diante disso, né? Imagina a criança esperando o bom velhinho, né? São Nicolau, especialista em Kung Fu, Judô, boxe, né? Porque a história de São Nicolau é interessante, né? Quando Ário veio tentar questionar a divindade de Jesus lá naquele concílio que eu falei de Niceia, São Nicolau levantou e deu um soco na cara de Ário, dizendo que Jesus era Deus e pronto, acabou. E aí venceu. Venceu a discussão teológica com um soco na cara. Mas o São Nicolau, no imaginário popular, virou o tal do Papai Noel. Imagina uma criança que está esperando o Papai Noel e o Papai Noel não dá presente para ela. Esse é o imaginário popular. Assim como os antigos esperavam o Messias, com expectativa, de fato, na realização do plano dele nas nossas vidas, e este plano não cumpriu no ano 600, não cumpriu no ano 500, não cumpriu no ano 400, não cumpriu, e muitos perseveraram até o fim. Assim é o nosso chamado. Se o seu presente não chegou, persevere. Viva na expectativa de que os planos de Deus sempre se cumprirão, porque Deus está cuidando de você todos os dias. Prepare-se diariamente para a volta do Mestre Jesus. E enquanto ele não volta, prepare-se diariamente para se submeter à boa, perfeita e agradável vontade dele. E essa vontade pode ser diferente da sua vontade. Essa vontade pode ser de dor, de doença, de problema. Pode ser, sim. O Mestre Jesus avisou: no mundo tereis aflições. Então Isaías 9,6 vai nos lembrar que Deus é fiel para cumprir suas promessas e que Jesus é o Salvador prometido, capaz de transformar as nossas vidas. Ele é a luz que brilhou na escuridão, Ele é a luz que brilha na sua escuridão pessoal e Ele é a luz que brilhará eternamente até a consumação dos séculos. Meus irmãos, neste Natal de 2024, permita que essa luz ilumine áreas sombrias da sua vida. Reconheça que Ele, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, possa realmente ser tudo isso pessoalmente para você. Na realidade da sua prática diária.
E que essa profecia de Isaías possa preparar seu coração, não somente para celebrar o nascimento do Salvador, mas o impacto da vida do Salvador, da vinda do Salvador, na sua vida, pessoalmente. Então eu queria te convidar agora, neste momento, a refletir comigo, antes de nós orarmos. Como você tem respondido ao plano de Deus em sua vida? A luz já veio? Você está vivendo à altura desta esperança, dessa firme expectativa? Você tem experimentado todas essas características de Deus na prática? Pastor, não. Talvez é preciso você dar um passo a mais hoje, nessa firme expectativa que estamos para celebrar a vinda do Messias. Talvez está na hora de dar um passo a mais. Esse passo a mais pode ser um passo de compromisso com Jesus, porque talvez você não tenha se comprometido com Ele ainda. Talvez a bondade e a fidelidade do Senhor estão tentando te alcançar e você está só na estrutura religiosa, não está definido, com os pés firmes na rocha. Talvez você já colocou os pés firmes na rocha, mas vacilante às vezes, não experimenta na sua própria vida, no seu próprio testemunho, o cumprimento de todas essas características que nós relatamos hoje sobre o Salvador. É preciso dar mais um passo, é preciso se arrepender mais, é preciso se comprometer mais. A promessa da vinda do Messias Salvador nos ajuda a viver à luz de uma esperança, confiando como nosso maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, pode transformar as nossas vidas e que a sua vida reflita isso. Se ela não está refletindo, está na hora de começar a refletir. Está na hora de você começar a confiar mais. Está na hora de você começar a se entregar mais. Está na hora de você começar a permitir que Ele atue nas áreas sombrias mais. Curva a sua cabeça comigo. Ore agora. Ore agora a esse Deus Todo-Poderoso, esse maravilhoso conselheiro, esse Príncipe da paz, esse Pai da eternidade, que pode realizar coisas maiores do que aquelas que você sequer já sonhou. Ore agora, fazendo um compromisso de permitir que as palavras ditas hoje possam não só entrar nos seus ouvidos, mas fazer morada no seu coração e do seu coração passar para as suas atitudes de confiança, de entrega, de fé em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos ao Senhor. Oramos e agradecemos pela vida do profeta Isaías, que veio antes de nós, quase 3.000 anos antes de nós, com uma mensagem de promessa de redenção, promessa de expiação, promessa de justificação, promessa de libertação, promessa de transformação, promessa de renovação, promessa de perdão, promessa de graça. Foram tantos os significados desta profecia que o teu servo Isaías nos trouxe. E a gente quer agradecer ao Senhor pela instrumentalidade do teu servo. Promessa que sustentou pessoas que vieram depois dele, promessa que continua sustentando as nossas vidas hoje. Clareza do teu evangelho nas palavras do teu servo Isaías, o que nós chamamos de profeta messiânico, porque trouxe uma profecia clara, que o príncipe desses séculos tenta às vezes turvar o entendimento das pessoas. Que essa seja a nossa realidade de compreensão e aplicação prática das profecias. Cristo veio, nós testemunhamos, nós experimentamos, nós olhamos para trás da história e entendemos que esse Deus Todo-Poderoso é capaz de transformar não só a história, mas também as nossas vidas, mas também as nossas realidades, mas também as nossas expectativas, mas também o futuro que às vezes é incerto.
ou o presente que é confuso, ou o coração que é enganoso. O Senhor não tem poder para transformar somente história e a cruz. O Senhor tem poder para transformar a realidade de cada um de nós aqui. E que isso aconteça na prática do dia a dia. Que essa seja a nossa vivência prática. Que essa seja o nosso testemunho pessoal. Que agora, nesse momento, o Teu Espírito, Pai, esteja fazendo a Tua obra de forma doce, mas também de forma profunda nos corações que ouvem essa reflexão, quer seja aqui, quer seja em algum outro meio de comunicação. Que a Tua palavra semeada hoje, que está acima de cada um de nós que aqui está, possa realmente fazer sentido, não só intelectualmente, não só emocionalmente, mas também na prática das nossas decisões. E que aquele que ainda não se comprometeu com o Senhor, dê um passo de compromisso com o Senhor. Um passo de entrega, de arrependimento, de fé. E que aquele que já se comprometeu, mas que vive vacilante, e que a qualquer situação da vida, a sombra de variação, a dúvida, o medo, os traumas, os problemas começam a guiar a vida dessa pessoa de novo. Pai, em nome de Jesus, que essa maldição seja quebrada hoje, em nome de Jesus. Que este compromisso mantenha esta pessoa firme, descansando no Senhor, descansando nos Teus braços, descansando debaixo das Tuas asas, à sombra do Onipotente. Que essa seja a nossa realidade. O controle de todas as coisas está sobre o Senhor. O domínio está sobre os Seus ombros. E o Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que essa seja a nossa realidade. Que a gente viva isso. Que a gente não saia daqui sem realmente fazer um compromisso de viver isso todos os dias da nossa vida. Que essa, Pai, seja a nossa firme convicção, decisão e anseio. Porque do mesmo jeito que Isaías trouxe uma profecia que ansiava pela vinda do Messias, sabemos nós que o Messias veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto à Tua presença e nos prometeu que voltaria. Que essa expectativa esteja no nosso coração e que nós ansiemos pela volta do Messias. Continue falando aos nossos corações, continue ministrando aos nossos corações, continue dirigindo os nossos corações e que possamos estender o nosso culto ao nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, vamos agora cantar uma música. Enquanto cantamos, você que aqui está pode fazer o seu pedido de oração, e você que está nos acompanhando pelo vídeo também, através do contato @igrejadocoração.com. Nós vamos orar por você. Na próxima semana, convido você a ou estar presente aqui, ou a, mais uma vez, ligar a sua televisão, o seu celular, o seu tablet para assistir a mensagem, porque nós vamos continuar. Aqui Isaías trouxe a profecia. Semana que vem nós vamos ver o cumprimento da profecia. Nós vamos ver os textos bíblicos que trazem a continuação dessa história. Se você que nos acompanha pelo vídeo quiser também contribuir financeiramente com o trabalho da Igreja do Coração, a chave Pix é financeiro@igrejadocoração.com. É através das contribuições voluntárias das pessoas que uma igreja consegue honrar os seus compromissos financeiros. Por isso, nós temos essa prática de dízimos e de ofertas. Se você quiser contribuir, a chave Pix está na sua tela. Com o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. E nós que ficamos, irmãos, vamos cantar. Pode